Fala aí galera, que é o do Treinamento Funcional, muito bem-vindo ou bem-vinda para mais um vídeo aqui no nosso canal do Treinamento Mais Funcional. E hoje vocês estão me vendo de um jeito diferente aqui. Vou testar essa maneira nova de fazer o vídeo, igual eu faço vídeo de mentoria, para fazer os vídeos teóricos aqui do canal também. Vou diferenciar um pouquinho, geralmente eu faço na lousa, mas na lousa eu acredito que a experiência de vocês fazendo dessa forma vai ser melhor. Vocês vão conseguir visualizar mais o que eu estou querendo dizer, porque vai estar escrito aí nos slides que vocês estão vendo aqui em cima. E para otimizar também o tempo, porque lá na lousa eu tenho que escrever, aí demora mais, aqui eu já tenho tudo preparado para vocês, eu não preciso ficar apagando e escrevendo toda hora. Então para gravar vai otimizar um pouco mais meu tempo e também otimizar um pouco o tempo do vídeo, vai diminuir um pouquinho o tempo do vídeo, passando o mesmo conteúdo, a mesma quantidade de informações. Então, para vocês, profissionais de educação física que têm a vida corrida, eu acho que vai ser melhor. Então, vocês me dão um feedback aí se dessa forma ficou melhor, certo? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quais são os passos de uma avaliação decente, quais são os passos que você tem que seguir toda vez que você for avaliar o seu aluno. Depois da vinheta, tamo junto falando sobre isso. Então, vamos lá, galera. Quais são os principais passos que você tem que seguir? Qual é o processo de avaliação que você vai seguir para avaliar todos os seus alunos? Esse processo ele é replicável sempre. Então, quando você tem um processo bem definido para avaliar o aluno, você avalia com mais rapidez e com mais eficiência. Então, seguindo esse processo, você vai ter um resultado muito melhor. Então, determinar o elo principal, o elo-chave da disfunção do seu aluno é o principal objetivo dessa avaliação. Então, sempre que você for avaliar algum aluno, o principal objetivo é você determinar o elo que está levando ele a alguma disfunção, qual é a principal causa de todas as disfunções que ele tem, certo? Então, esse é o nosso principal objetivo. Vamos lá, próximo slide. Só que a avaliação ela não tem só um objetivo, ela tem alguns objetivos. E eu listei aí para vocês estão vendo já na imagem, todos os principais objetivos quando você vai fazer uma avaliação com o seu aluno. Então, primeiro, diminuir a intolerância às atividades. E eu estou olhando para baixo porque o computador, que é a tela que vocês estão vendo, o computador está aqui embaixo, tá? Então, por isso que eu olho para cá. Então, primeiro objetivo, diminuir a intolerância às atividades, como sentar, correr. Por quê? Porque tem aluno que tem dor só de ficar sentado, tem dor só de correr, tem dor só de andar. Então, diminuir essa intolerância é eliminar as dores do aluno conforme ele faz essas atividades diárias, que são atividades naturais do ser humano, todo mundo vai fazer. Nem que seja para andar da cozinha até a sala, seu aluno não vai precisar andar. Se ele não consegue andar por dor ou qualquer outra coisa, tá atrapalhando a saúde dele. E, primeiro que se ele só anda da cozinha até a sala, você já tem que mudar esse pensamento do seu aluno, né? Mas vamos focar na avaliação aqui. Então, o primeiro objetivo é diminuir a intolerância às atividades. O segundo, eliminar a dor. Então, se por acaso, no exemplo que eu dei, ele tem intolerância por conta de alguma dor, o objetivo da avaliação também vai ser eliminar essa dor. Como que a gente vai eliminar essa dor? Através das abordagens corretivas. Só que a gente só vai saber qual abordagem corretiva utilizar se a gente avaliar. Então, a avaliação ela tem sim o objetivo de eliminar a dor. Não é especificamente a avaliação que vai eliminar, é a abordagem corretiva, mas sem a avaliação a gente não consegue saber qual é a correção que a gente tem que fazer. Terceiro objetivo, prevenir lesões. Então, não é evitar, porque a gente não consegue evitar 100% das lesões. Então, prevenir lesões é um dos principais objetivos da avaliação. Por quê? A gente identifica as disfunções que o nosso aluno tem. E aí, essas disfunções provavelmente vão levar o nosso aluno a ter dor. Eu não sei se vocês estão ouvindo meu cachorro latir, mas se estiver ouvindo, não liga. Porque quando a gente previne lesão, é a disfunção que vai levar à lesão. E quem vai identificar essa disfunção? É a avaliação. Então, a gente consegue prevenir a lesão identificando qual disfunção o nosso aluno tem e, por acaso, se ele for ter alguma lesão mais pra frente, vai ser por conta dessa disfunção. Então, se você consegue identificar a disfunção antes de ocorrer a lesão, você está prevenindo lesão. E a prevenção de lesão, na minha opinião, é o principal objetivo da avaliação. Não o principal, mas o objetivo que vai mais beneficiar quem avalia. Porque se você consegue prevenir lesão, seu aluno continua treinando. Se ele continua treinando, ele continua te pagando. Se ele te paga, você recebe. Se ele tiver lesão, é tudo ao contrário. Ele não treina, não te paga e você não recebe. Então, se você não avalia, você corre o risco de perder esse aluno. Então, é de extrema importância fazer a avaliação. Quarto objetivo, promover a forma física. Percebam que sempre a prevenção de lesão vem antes da forma física. Então, para você conseguir aumentar o desempenho do seu aluno, você primeiro tem que prevenir lesão. Se você colocar ele para aumentar o desempenho com disfunção, colocando carga em cima da disfunção, provavelmente ele vai lesionar. Então, primeiro previne lesão, abordagem corretiva, depois você pensa em aumentar a forma física, certo? Com atleta ou qualquer outro aluno.
E aí, para melhorar a função desse nosso aluno, é extremamente necessário a gente avaliar, fazer uma avaliação da capacidade funcional e dos padrões de movimento desse aluno. Por que da capacidade funcional? A gente precisa saber qual é a capacidade desse meu aluno para eu ter uma linha de base de início de treino. Aonde eu vou iniciar esse treino com o meu aluno, entendeu? Então, quando eu avalio a capacidade funcional dele, eu sei aonde eu consigo começar com ele. Agora, se eu não avaliar, eu vou na sorte. Ou eu vou começar muito abaixo do que ele poderia fazer, ou eu vou dar uma carga muito acima do que ele é capaz de realizar e vou lesionar meu aluno. De duas, uma. Ou eu vou ficar muito embaixo e não vou conseguir resultado nenhum com ele, porque a capacidade dele é maior do que aquilo ali que eu estou oferecendo para ele, ou eu vou dar uma carga muito superior ao que ele está acostumado a receber e está preparado para receber, e aí eu vou lesionar meu aluno de novo. Então, tomar cuidado com isso. E aí a gente pode dividir o processo de avaliação em 3 etapas principais, de forma bem crua. Testar, corrigir e reavaliar. Esse testar pode ser como a primeira avaliação, tá? Então a gente tem a primeira avaliação, a correção e a reavaliação. Então a gente vai avaliar primeiro para identificar quais são as disfunções desse meu aluno. A gente vai corrigir através das estratégias corretivas, exercícios corretivos, e aí a gente reavalia para ver se essas estratégias estão dando certo. Basicamente esses 3, mas quem definiu esses processos de forma bem detalhada foi o Gray Cook, que é um fisioterapeuta, que eu já falei dele para vocês aqui, mas é muito importante. Então vamos ver qual é a definição dele. Tem 4 etapas e cada etapa tem uma subdivisão. Então vamos lá, primeira etapa. Estabeleça um caminho de movimento de linha de base. Que eu disse para vocês, eu preciso entender a capacidade funcional do meu aluno para saber qual é a linha de base dele, para saber aonde ele consegue começar. Se eu avaliar a capacidade funcional, eu vou ter uma noção muito melhor do que se não avaliar. Fechou? Então, esse é o ponto 1. Ponto 1A, que é a subdivisão do primeiro. Faça uma avaliação funcional do movimento. Então, quando a gente avalia a capacidade funcional, eu preciso avaliar o movimento desse meu aluno, que foi o que eu disse para vocês lá na hora da avaliação. Eu preciso avaliar esse movimento do meu aluno para que eu saiba quais são os pontos principais que eu vou atacar. Qual articulação precisa de mobilidade, qual articulação precisa de estabilidade, qual é o padrão de movimento que ele tem dificuldade em realizar, qual é o padrão de movimento que ele não tem dificuldade. Então, eu preciso ter essa linha de base estabelecida e o movimento do meu aluno bem avaliado para eu saber como começar com ele. Antes de tudo, antes de treinar, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer essas 2 avaliações. Segundo ponto, 2 e 2A. Localize e observe o problema do movimento. A gente precisa conseguir localizar onde está o problema. O principal é identificar a causa desse problema. Por exemplo, se eu tenho falta de estabilidade no joelho, o local é o joelho, mas aonde é a causa dessa falta de estabilidade? E observe o problema. Então, se você vai avaliar, você precisa localizar, observar para entender se está acontecendo ali mesmo que você está avaliando. 2A. Priorize encontrar marcadores dolorosos ou movimentos disfuncionais indolores. Marcadores dolorosos. Estou fazendo o joelho, meu joelho dói. Então, isso é um marcador doloroso. Se meu aluno tem dor no joelho, provavelmente ele vai ter disfunção em algum lugar. Se ele tem dor, é porque está acontecendo alguma coisa errada. Então, marcador doloroso, se você entender, se você perguntar para o seu aluno falar para você que tem algum local doendo, atenção. Segundo, movimentos disfuncionais indolores. Se por acaso o joelho dele entra em valgo, ele não tem estabilidade do joelho, mas ele não tem dor, disfunção. Olho aberto também, porque aquela disfunção ali com certeza vai atrapalhar seu aluno mais dia menos dia. Então, prestar atenção nessa disfunção também. 3 e 3A. 3. Use medidas corretivas visando o problema. Está escrito vidando aí, mas é visando o problema. Então, as estratégias corretivas que você vai utilizar, os exercícios corretivos que você vai utilizar, todos serão de acordo com a avaliação que você fez. A disfunção que você identificou, os exercícios corretivos e a estratégia corretiva têm que ser baseados nessa disfunção. Não adianta você avaliar e colocar o exercício corretivo que você gosta. Você precisa colocar um exercício corretivo que vai de acordo com a disfunção que você identificou. Então, medidas corretivas visando o problema do seu aluno, a causa da disfunção. 3A. Esse é muito importante mesmo. Aborde primeiramente o padrão de movimento indolor mais importante. Por exemplo, estou fazendo agachamento, meu aluno não consegue agachar, mas eu consegui identificar que é falta de mobilidade no tornozelo. A gente falou isso no vídeo de mentoria. Se você não assistiu, pode clicar no card aqui que está lá. Falta de mobilidade no tornozelo. É o padrão disfuncional mais importante. Por quê? Porque a falta de mobilidade no tornozelo do meu aluno está desencadeando várias outras disfunções que eu sei que se eu corrigir essa mobilidade do tornozelo, as outras disfunções vão ser corrigidas automaticamente. Então, a disfunção mais importante é falta de mobilidade no tornozelo. Qual que eu vou atacar? Falta de mobilidade no tornozelo. Por quê?
Porque muitas vezes, por exemplo, falta de estabilidade do centro do corpo está sendo causada por conta da falta de mobilidade no tornozelo. Então eu trabalhar o centro do corpo não vai ajudar meu aluno no padrão de movimento, porque o problema principal dele é a falta de mobilidade no tornozelo. Então eu tenho que atacar o padrão disfuncional principal. Prestem sempre bem atenção nisso. Ataca esse padrão disfuncional, porque pode ser que várias outras disfunções sejam corrigidas automaticamente quando você ataca esse padrão disfuncional principal que o seu aluno tem. Quarto, revisite a linha de base. O que é revisitar? É você olhar de novo para a linha de base. Então, a linha de base que você definiu lá no começo, ela vai mudar. Conforme você está treinando com o seu aluno, a capacidade funcional dele vai aumentar, o movimento dele vai melhorar. Então, a linha de base ela vai ser maior. Então, os mesmos exercícios que você aplicou para o seu aluno no começo do treinamento não vão servir mais. Você vai precisar olhar de novo para essa linha de base para você aumentar a carga, aumentar os movimentos, aumentar a complexidade, aumentar a intensidade. Você vai ter que progredir o treino com o seu aluno. Só que você só consegue progredir revisitando a linha de base. Aonde é que o seu aluno estava e aonde é que ele consegue estar agora? Qual foi a progressão que ele teve e qual é a linha de base que ele tem agora? Aonde eu vou começar com ele, porque é um recomeço, né? E o 4A, reavalie. Então você vai reavaliar seu aluno para ver se a estratégia que você utilizou com ele está dando certo. Então, por exemplo, linha de base em janeiro, estamos em janeiro. Linha de base 1 de janeiro. Defini a linha de base do meu aluno, avaliei a capacidade funcional e o movimento dele, defini a linha de base e os exercícios corretivos que eu vou trabalhar. Em março, 2 meses depois, 1 de março, eu vou avaliar de novo essa linha de base, vou avaliar a capacidade funcional, vou reavaliar o movimento dele para entender se nesses 2 meses a estratégia corretiva que eu utilizei com ele nos levou a algum progresso. E aí, a partir disso, eu vou definir outra linha de base, qual é a linha de base que ele tem capacidade de estar agora, e aí, a partir disso, eu monto o próximo treino. E isso é constante, mantendo sempre esses 4 pontos constantemente avaliando, de 2 em 2 meses, que é o que eu faço. Então, você seguindo esse processo de avaliação, você vai otimizar seu tempo, vai ter mais resultado e o seu aluno vai ficar mais contente, vamos dizer assim, porque você vai conseguir prevenir lesão, diminuir dor, aumentar o desempenho dele, o caminho perfeito para o treinador, certo? Então, essa é a abordagem corretiva, a abordagem de avaliação que você tem que ter para ter uma avaliação decente. Fechou? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação se você não for inscrito para não perder nenhum vídeo, tem 3 vídeos por semana agora. Deixa o like se você gostou desse vídeo, deixa um feedback aí, algum comentário também se você gostou desse formato de vídeo, comigo aparecendo um pouquinho menor e o que vocês estão vendo escrito aparecendo um pouco maior, porque eu acho que otimiza mais. E também me sigam lá nas redes sociais, porque lá tem diversos outros conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Forte abraço.